Fiéis, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos começando o nosso programa das quintas-feiras, Conversa Fraterna. E como sempre falamos, estamos sempre felizes e entusiasmados por compartilharmos desse momento de encontro de corações. É uma alegria renovada semanalmente. Como nós fazemos, iniciamos com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Sempre mensagens esclarecedoras, com muita luz, e a de hoje é intitulada Permaneçamos Fiéis, a de número 124, do livro já mencionado, Palavras de Vida Eterna. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. No aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio. Numa orquestra, para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso se localize cada instrumento na função que lhe cabe. Na obra do Evangelho, é imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições de que foi investido. Dirás que o Senhor liquidará todas as necessidades, que Ele não dorme sobre as promessas feitas, que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas, que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional e estarás proclamando a verdade. Mas a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade, mas toda direção se compromete de imediato se o mais obscuro cooperador da embarcação coloca uma bomba na casa de máquinas. Seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por Ele, é natural que Ele igualmente espere por nós. Não obstante os erros que ainda nos assinalam o coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que esposamos diante da consciência. Desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. O próprio boi, mostrando os cascos empastados de lama para servir no arado junto ao homem, deve ser um animal fiel. Como sempre, não é? A gente não se cansa de
observar nas mensagens dos nossos amigos benfeitores muita luz, muito equilíbrio, muita sensatez e muita coerência com a vida. Aqui, Emmanuel nos recorda da necessidade da nossa obediência, da nossa observância às leis que regem a vida, que regem o universo, que é a lei da disciplina, da ordem, né, da obstinação nos nossos propósitos para que eles sejam alcançados. Então, na obra do Evangelho, isso também se reveste da maior necessidade, né? E cada um de nós temos como que uma tarefa específica dentro desse contexto mais amplo que é formado por todos nós, né? Por mais que a gente pense que não temos uma importância, algo a cumprir, a exercer, mas isso não é verdadeiro. Sempre temos algo que nos compete e que é uma tarefa nossa e que devemos cumpri-la com a maior presteza e a maior fidelidade aos valores do amor. Então, que isso seja sempre uma referência no nosso caminhar. Hoje nós temos como convidados duas pessoas queridas nossas, já o Carl Silver, ou Carl Gold, já nosso conhecido. Seja bem-vindo, Carl, um prazer muito grande. E temos também, pela primeira vez, a visita dessa simpatia da Raíssa Marques, que faz parte da instituição Oscar Menezes, aqui de Maceió. A Raíssa, ela está com um pouquinho de problema na garganta, mas dá para administrar. O nosso boa noite ao grande Márcio Eduardo. Boa noite a você, ouvinte, mais uma vez, que é a razão de ser desse nosso encontro. E, em nome do Mestre, está começando com toda energia positiva. Queremos lembrar que você pode entrar em contato conosco através dos meios que você já conhece, não é? Do Zap. Se você tem o aplicativo já baixado no seu celular, o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, ou através do Facebook também, ou através do site, do portal da rádio. Então, por gentileza, entre em contato conosco, trazendo a sua contribuição valiosa, como nós dizemos sempre, concordando, discordando, sugerindo ideias novas. Estamos abertos aqui, assim, ao estudo, e o nosso propósito de todos nós é de aprendizado. O nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre a caridade. E vai ser algo assim um pouco diferente do habitual. Raíssa e o Carl, eles formam uma dupla e estão desenvolvendo um trabalho aqui recém-iniciado, não é? Que é esse trabalho que está sendo muito pulverizado no país afora, que é da palestra musical. Então, é algo inédito aqui para nós, para o nosso programa. A Raíssa, ela é oradora espírita, e o Carl, como já é tão conhecido aqui de nós, é um
um trabalhador na seara do Cristo e a função dele está ligada à música. E ele consegue encantar a todos com o seu estilo tão peculiar e tão próprio, não é? Então é uma alegria muito grande. Para nós espíritas, Raíssa, a caridade é uma das colunas, né? Um dos princípios sobre o qual a gente está se referindo, estudando, analisando e procurando vivenciar, não é? Mas como a gente pode compreender melhor assim, o que seja efetivamente a caridade? Leônicio, primeiramente, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Já peço desculpas realmente pela minha voz, mas não poderia deixar de vir, né, vivenciar essa experiência com vocês. Então, estou muito feliz e agradecida. E a caridade, ela é um tema fundamental, né? No capítulo 15 do Evangelho, ele tem uma frase que é formidável, que ele diz: toda a moral de Jesus se resume à caridade e à humildade. Então, é um tema que a gente precisa observar, né? Ele diz também no capítulo 13 que a única senha a se chegar a Deus é por meio da caridade. Então, é um tema que é inesgotável, né? E que a gente precisa despertar a nossa consciência para a necessidade que temos de evoluir, e essa evolução se dá através do estudo, de diversas formas, mas a caridade é um aliado, é um instrumento que nos faz avançar primordial, né? Porque do momento que a gente desperta, ao ir dormir, a gente pode estar praticando a caridade, né? De diversas formas, né? Muitas pessoas confundem e acham que a caridade se dá só através da doação do alimento, né? A doação material. Material, justamente. Mas, na verdade, o Evangelho nos ensina que a caridade se dá de diversas formas, né? O texto no capítulo 13, ele é maravilhoso, quando a irmã Rosália diz que o primeiro passo para se tornar alguém caridoso é suportar o outro. Então, essa é a primeira caridade que nós, aqui encarnados, nesse momento, nessa faixa evolutiva, temos a condição de fazer. E a gente ainda vê muitos irmãos que nem suportam o outro, né? Não conseguem suportar. Então, quando você observa que esse ato totalmente subjetivo, interno, né, nos impulsiona a avançar, aí você percebe a força e a importância da caridade. Porque quando eu me proponho a suportar o outro, eu preciso passar pela compreensão, eu preciso passar pela tolerância, pela paciência. Então, são formas de caridade que a gente não para refletir, né? E aí faz, muitas vezes, e muitas vezes não, né? Então, ela nos ensina esse momento inicial, né, que nós temos já capacidade de fazer. Na nossa faixa evolutiva hoje, nós já temos. E ainda assim, muitos de nós, né, não conseguem ultrapassar esse primeiro estágio. E aí fica achando, né, imaturamente, né, infantilmente, que a caridade se dá só através do bem material, né? Quando, em verdade, a gente pode fazer caridade por meio do pensamento, né, por meio da prece. A prece é uma fonte inesgotável de caridade, né? A gente fazer uma prece por alguém que está hospitalizado, pelos irmãos que estão na rua, né? Então, é uma forma de caridade magnífica. E é uma forma de caridade que não tem holofotes, não é verdade? Que muita gente ainda, né, infantilmente faz caridade para que os outros percebam o quanto ela é boa, né? E aí a gente vê isso até no centro espírita, né? Nas nossas atividades, às vezes a gente percebe. Então, você fazer uma prece por alguém é uma forma de caridade sublime, belíssima e que não tem holofotes. Então, é um tema inesgotável, né? E você fez referência à mensagem da irmã Rosália, não é?
que inspira assim a tantos grupos de trabalho nesse campo do amor, não é? E que ela diz que a caridade é você suportar o outro, é um primeiro passo, né? E aí, como consequência, vem outro passo, que é o amor, a gente amar o outro. Exatamente, porque quando você se propõe a vivenciar ali, seja na família, né, no lar, seja no trabalho, que às vezes a gente tem que lidar com pessoas que, ao nosso ver, são pessoas difíceis. Então, a gente precisa exercitar, né, a compreensão. Por que aquela criatura está naquele momento, né? Se colocar no lugar do outro, né? A proposta é essa, de empatia, né? Se a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe que o outro pode estar vivendo um momento difícil. Se eu estivesse no lugar daquela pessoa, como eu reagiria? Será que eu faria igual? Será que eu faria melhor? Talvez eu fizesse até pior, né? Então, são situações, são pensamentos, né, íntimos que a gente precisa desenvolver para que a gente possa avançar, né? Porque se eu não sou capaz de suportar o outro, né, como eu vou fazer obras maiores, né? Então, como o Evangelho nos ensina, e Raul Teixeira toca muito nesse ponto, o Rossandro Clige também, é o lar, né? No lar, na nossa casa, na nossa família, seja ela como for, né? A gente tem ali um celeiro, né, inesgotável de transformação, onde a gente pode exercitar todo o Evangelho. Eu sempre digo isso no estudo da quinta, né? Os 27 capítulos do Evangelho, a gente tem como exercitá-los. Você está fazendo referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Que é a nossa obra, né, angular, que através dela a gente tenta nortear, né? Eu digo que ela é o nosso farol, né? Que a gente tenta, ainda que a gente não consiga vivenciar tudo, né? Ainda somos muito falíveis, mas ela é o farol, né? Ela é a meta. É o texto que nos guia. E eu sempre digo isso assim no nosso estudo, que se a gente se propor a vivenciar todos os capítulos do Evangelho na nossa casa, a gente vai avançar muito, né? E a caridade, ela é o pontapé inicial. Até porque, para uma primeira compreensão do Evangelho, da lei divina como um todo, né, eu acredito que fazer a caridade, ainda que seja essa caridade material, você se envolver no trabalho, o ideal seria que o sentimento levasse à caridade, né? Mas às vezes não acontece. E é interessante também, ainda que não seja nessa medida, mas que a gente inicie o trabalho de caridade e a partir dali vai se envolvendo e vai se emocionando, né? Porque a caridade, ela pede isso de nós, ela pede esse sentimento. Porque doar por doar é filantropia. Até as empresas doam, né? Para ter descontos e impostos. Então, não é caridade, né? Como a prece de Caritas fala, né? A caridade pura, né? Então, a caridade, ela pede sentimento. A gente precisa se envolver emocionalmente. Então, ainda que a gente busque primeiro o trabalho, né? Por qualquer razão que seja, e depois se envolva, já é um avanço muito grande. Então, quando o Evangelho nos diz que toda a moral que Jesus trouxe para nós se resume na caridade e na humildade, então a gente precisa dar atenção, a gente precisa parar para ouvir, né? E ele completa esse pensamento dizendo que esse é o caminho para a salvação, né? E, em contrapartida, o orgulho e o egoísmo são o caminho para a perdição, né? E aí, que salvação? Né? Do que seremos salvos se praticarmos a caridade, né? E aí a salvação dentro desse contexto, com o olhar evangélico do Cristo, o olhar da doutrina espírita, não é a salvação do ser no sentido de como outras religiões falam, né? Que vai ser salvo, não vai ser salvo. Não, é a salvação no sentido de evolução, de maturidade, de caminhar no caminho reto, no caminho do bem, né? Buscando atingir a meta, que é a perfeição, né? Longínqua ainda, mas é a meta, né? Então a gente tem que dar atenção. Você fez referência à caridade material, não é? A
caridade no âmbito da família, etc. A prece, né, também é uma forma maravilhosa. Os pensamentos que a gente emite positivos em favor do outro, daquele que está passando por algum tipo de problema, que pode ser um problema material ou um problema moral, um problema emocional, uma perda, né, um problema espiritual. Então a caridade tem um sentido assim muito amplo, não é? Do amor, da tolerância, a gente promover o outro, né, para que ele caminhe com seus próprios pés, né, ande, se liberte dos grilhões que o impedem de avançar, de prosseguir na sua jornada evolutiva, né? Tudo isso são formas de liberdade, de caridade. Uma caridade muito importante é essa também, da gente passar para o outro aqueles valores que a gente já deslumbra e que estão fundamentados nos ensinamentos de Jesus, né, e da doutrina espírita, né? Outra forma de caridade também, né, de socorro, de auxílio, né? A irmã Rosália, ela é didática, pedagógica. E aí ela classifica até. Ela fala que são 3 tipos de caridade que nós podemos exercitar. E aí ela fala que a primeira é pelo pensamento, né? A gente ter pensamentos positivos para nós e em relação aos outros, né? A prece, essa é formidável, né? Porque ainda que eu esteja num momento de dificuldade, mas ainda assim eu posso fazer uma prece por outra pessoa, né? O seu Manuel Jovino, lá do Oscar, nosso companheiro de jornada, ele sempre fala isso: faça uma prece pelos irmãos que estão na rua, pelos irmãos que estão hospitalizados. Faça uma prece não só pelos que você conhece, mas pelos aqueles que a gente também não conhece, que tem muita gente em sofrimento, que a gente às vezes nem consegue imaginar a dimensão. Então, ela traz esse ensinamento didático assim. Então, ela fala do pensamento, da prece e das ações, né? E aí, quando a gente entra no campo das ações, aí ele é muito amplo, né? Que é como você falou, e a caridade material, o ouvir o outro, o conversar, né? Você pode um bom dia que você dá, sincero, né? Com externando um sentimento positivo para o outro. Porque não você não sabe como o outro está vindo. Então, se ele já recebe aquela energia boa de você, né, já melhora a energia do ambiente como um todo. Um sorriso, uma palavra amiga, né? Um conselho bem colocado. E falar da doutrina, então, esse aqui é sempre maravilhoso, né? Eu não vou lembrar agora de quem é essa frase, mas é uma frase que eu gosto muito, que diz: fale muito de Deus, pouco de si e nada dos outros, né? Então, quanto mais você falar e espalhar a mensagem, até porque é o momento que a gente está vivendo hoje, eu acredito nisso, assim, principalmente o Brasil, por ser esse país meio que responsável por evangelizar, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é esse, de falar de coisas boas, falar do evangelho, né? Mostrar o caminho e falar muito mais do que falar verbalmente, que é importante porque chama a atenção das pessoas para o diálogo, mas falar com o seu viver, né? Falar com o seu comportamento, né? Você vivenciar o evangelho para que as pessoas percebam em você que ali há uma pessoa evangelizada, né? Como Paulo disse a Marcos, né? Vá e pregue o evangelho e, se precisar, fale, né? Então, pregue o evangelho na sua conduta, no seu viver, né? E quando a gente fala da prece, voltando um pouquinho para esse tipo de caridade que é tão importante, que é tão sublime, tão bela, quando a gente fala da prece, a gente lembra de uma música
que é muito... Ela é pequena, mas ela é aconchegante. Que é, o nome da música é A Prece, de Tim e Vanessa. E aí a gente que ótimo. faz esse momento. Então é a vez do Cal. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Oh, 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 oh. Pai nosso que está no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 oh. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Oh, 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 oh. Pai nosso que está no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. De Vanessa, né? Muito bem. Parada do sucesso aí, né? Obrigado, Cal. É belíssima a música, né? Muito envolvente. Mas o Espiritismo, ele tem uma, como a gente se reportou há pouco, ele tem como um dos seus pilares, como forma de crescimento nosso, né? Como sugestão para o nosso crescimento, que é aquela frase de Kardec que diz: fora da caridade não há salvação. Né? Por que será que o Kardec disse isso? Condicionou a nossa evolução à salvação. Desculpe, condicionou a nossa evolução à caridade. Nesse capítulo do Evangelho, ele traz uma discussão muito interessante, quando ele coloca assim que por muito tempo, ainda hoje, muitas vezes, se coloca diferente, se coloca fora da igreja, não há salvação. Né? Por quê? Porque por muito tempo, diversas religiões, né? As razões a gente não vai entrar nesse mérito, mas por muito tempo, diversas religiões propagaram a sua conveniência. Né? Então, fora da minha igreja não há salvação. A igreja do outro não é boa, só é boa a minha, o meu Deus, e não um Deus cósmico, universal. Deus de todos. De tudo e de todos, exatamente. Então, por muito tempo se falou dessa forma, se conduziu, né? A igreja conduziu através dos dogmas, né, outras religiões também, conduziu dessa forma. Então, se eu fazia parte de determinada religião, eu seria salvo, independente da minha conduta moral. E aí vem a doutrina espírita dando um outro olhar, né, dando um outro entendimento, que é o da caridade. Porque a caridade não tem bandeira. A caridade não tem bandeira. Ela pode ser praticada e deve ser praticada por todo mundo. Nesse texto, nesse capítulo, Paulo de Tarso, ele vem mostrar exatamente isso. A caridade está para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para todas as religiões. Né? Então, fora da caridade, numa ideia de fraternidade,
de que todos nós devemos fazer caridade para todos, né? E não, se ele é meu irmão da minha igreja, eu vou ajudá-lo, da outra igreja eu já não ajudo, né? Então é uma visão infantil e que foi muito fortalecida por diversas religiões, né? E aí a doutrina espírita vem trazer esse olhar. Eu gosto de dizer de maneira didática, até para ensinar para minha filha, que tem 6 anos, ela é muito questionadora, e aí eu sempre digo que a doutrina espírita ela é um óculos, uma lente de contato, né? uma lupa, né? Que a gente está vivendo sem ela, mas quando a gente coloca, o nosso olhar transforma, né? Tudo permanece igual, mas o nosso olhar fica ampliado, né? Pelo passa a olhar enxergar mais, né? à frente, né? A gente passa a enxergar de uma outra maneira com o olhar do Cristo, né? Com o olhar como tem aqui no capítulo anterior, no 14, quando ele trata do honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele fala exatamente isso, né? Que a gente precisa ter um olhar amplo de o que vem depois, né? O porvir, né? O que queremos, qual o caminho que a gente pretende seguir, né? E aí a gente vai sempre esbarrando em dilemas, em situações que a um primeiro olhar parecem ser difíceis, como da própria caridade, como da gratidão, como do perdão, né? O Evangelho nos chama a isso, né? Essa lupa, ela faz a gente enxergar, ainda que a gente não consiga no primeiro momento. Hoje eu descobri que eu preciso perdoar. Pronto, perdoei todo mundo, tá tudo certo. Não é assim, né? Era bom que fosse, mas seria muito bom, mas não é assim. Mas saber da necessidade de fazer algo dá uma sensação de necessidade do esforço, né? Eu sei que eu preciso perdoar aquela determinada pessoa, ainda que eu não consiga, mas eu já sei que preciso. Então a consciência desperta, né? E aí a gente vai no tentativa e erro buscando esse melhoramento, né? E aí a gratidão é um tema hoje muito falado no movimento espírita, né? Eu acho que é a palavra de ordem, né? E a gratidão, ela é um grande ato de caridade, né? A gratidão a Deus, a gratidão à vida, a gratidão aos nossos, né? Aos próximos, aos amigos, aos familiares, a tudo e a todos. Digamos, aos inimigos, até porque eles também são nossos melhores professores, né? Aqueles que nos apontam os erros, os equívocos. Justamente. Né? E uma grande caridade que a gente pode fazer é essa, com a gente mesmo, né? Porque o perdão, por exemplo, é uma libertação, né? A gente tira de dentro de nós um peso que adoece, que maltrata, né? Que machuca muito. Então, quantos irmãos hoje sofrem porque não conseguem perdoar ou porque não conseguem pedir perdão? Então, é uma forma também de caridade, porque quando a gente pensa na caridade é sempre daqui para lá, né? E de lá para cá também é necessário a caridade dentro de nós, né? Nesse primeiro momento, porque se eu quero ajudar o outro, se eu quero fazer algo por alguém, eu preciso estar fortalecida. Eu preciso estar fortalecida na fé, principalmente, né? E ela vai me conduzindo, né, a diversas áreas do Evangelho. E a caridade, ela é a principal, na minha opinião. A caridade tem a característica de nos ligar ao outro, de estabelecer uma ponte entre os corações, né? E de nos aproximar de Deus também. Então é uma coisa magnífica, não é? Magnífica. É algo que nos torna até mais suave, mais brando, mais compreensivo em relação à dor do outro, mais paciente. Tem as consequências da vivência assim da caridade, elas são magníficas para nós. Com certeza. Aqui no capítulo 13, sim, São Luís fala assim, alguns de vós indagam que não tenho nem para mim. Como posso praticar caridade se eu não tenho nem para mim?
né? E aí Paulo responde, né? Paulo responde aqui no capítulo 15, quando ele fala que a caridade é democrática, né? A caridade está para todo mundo. Então a gente precisa, né? Ter esse olhar atento e inicia por si, né? Vamos colocar um espelho diante de nós e ver quais são as nossas falhas, os nossos vícios, né? As nossas imperfeições e ter coragem, né? Uma coisa que me veio à mente agora é que uma forma de caridade nossa, até para conosco mesmo, é a gente receber o auxílio do outro, a gente aceitar. Que às vezes a gente se põe numa condição de orgulho, né? De superioridade e não aceita a colaboração do outro, não é? É verdade. Isso aí é o exercício da humildade, né? De você se dispor, entender, perceber que está numa condição de que precisa ser ajudado, né? Que tem alguém que naquele momento, naquela situação, não é nem de superioridade, mas está numa situação mais confortável e que eu preciso de ajuda, porque todos nós precisamos. Ninguém está aqui, sabe tudo e não precisa de nada, né? Nós estamos aqui numa grande escola, né? O Emmanuel nos lembra desse aspecto quando ele disse que Jesus não dispensou a ajuda de Simão Pedro. Lindo isso, né? Esse lembrete. Que Jesus não dispensou a ajuda. É verdade. E no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um texto de Emmanuel, que Emmanuel é um grande professor, né? Ele é cirúrgico, ele é, né, perfeito. E tem um texto ali que ele fala justamente disso, de que Deus ainda trabalha e que Jesus ainda trabalha por nós. Então, se Jesus ainda trabalha por nós, né, um espírito de uma evolução que a gente ainda não consegue nem compreender, né, uma envergadura moral incrível, nós estamos fazendo o quê? Né? É uma pergunta, né, uma reflexão a ser feita. O que eu estou fazendo para me melhorar, né, para que eu possa promover o auxílio ao próximo? Né, que muitas vezes acontece de chegar, a gente percebe isso no centro, as pessoas chegam no afã de querer mudar o mundo, de querer mudar a casa, de querer fazer, né, e acontecer, né, se envolve em 10 trabalhos diferentes, daqui a pouco some e nunca mais volta, né? Então, primeiro dentro, né? Porque o dentro, quando a gente começa a mexer, dói, né? Crescer dói. Mas o resultado é formidável. Se a gente conseguir ter a coragem de enfrentar, né, e iniciar aí uma reforma íntima, como Kardec fala, né, que se mede o verdadeiro espírita não pelo resultado, mas pelo esforço sincero. Então, se a gente se propõe a essa reformulação de conduta, né, não só de falar, mas de conduta, aí daqui a pouco, naturalmente, a gente está estudando, a gente está fazendo um projeto de caridade, a coisa vai acontecendo de forma natural, né? Mas é necessário a reflexão, né? Uma coisa também que eu acho que é uma forma de caridade também, e sempre a caridade, primeiro, ela está direcionada a nós mesmos, que às vezes a gente pensa que está auxiliando o outro, e efetivamente pode estar, mas mesmo nessas situações, os mais beneficiados somos nós, não é? Com certeza. Então, quando a gente usa de paciência com o outro, de compreendê-lo, de ouvi-lo, que às vezes a pessoa está sem paciência de ouvir, não é? É também uma forma de amor, não é? A caridade é o amor em movimento. É verdade. Então, você passar para o outro a serenidade, a tranquilidade, né? Um sentimento de confiança no amor divino, na vida, né? Que os problemas, as dificuldades
são circunstanciais e passarão e estão sendo postos para o nosso crescimento. Eu acho que isso também é uma forma de caridade, porque você está, digamos assim, tendo uma conduta que também é exemplo para o outro, não é? Exatamente, com certeza, é uma forma muito importante de caridade, né? É como a gente fala, né? É um tema inesgotável, porque a todo instante a gente pode estar praticando a caridade, né? A família da gente é um celeiro, né? Uma grande escola. Tem até uma música, né? Que a Terra é uma escola, né, Cal? Como fala, a Terra é uma escola, né? E a gente está aqui para isso realmente, para aprender, né? Mas a gente precisa se dispor a isso. Né? Só que eu sempre digo também que a gente se distrai, né, com as coisas do mundo, porque o mundo tem muitas coisas que nos chamam a atenção e a gente acaba se distraindo. Esse ano teve, acho que foi um congresso do movimento jovem, da juventude, e eu achei interessantíssimo o tema, o título do congresso, ou foi um seminário, que dizia... Foi aqui? Foi aqui, o movimento da juventude aqui de Alagoas. E o tema era assim, viver no mundo sem ser do mundo. Né? Então, nós estamos aqui porque precisamos, né? Uma necessidade, pela misericórdia divina, né? Para reparar as nossas falhas, corrigir os nossos erros e avançar. Mas a gente precisa conseguir não se envolver tanto com as coisas do mundo. Porque, como Jesus nos disse, né, a felicidade não é desse mundo. Se ela não é desse mundo, a gente precisa viver aqui, mas com o pensamento lá. Né? O que é que eu vou fazer aqui que vai resultar em algo bom, em algo positivo, onde está a verdadeira felicidade? Né? Então, não tem como pensar nisso, tratar disso e não falar da caridade. Né? Do momento que a gente acorda. E hoje, eu digo que é a palavra de ordem do movimento espírita, trazido aí pela Joana, através de Valdo, que é a gratidão. Né? Quando se é grato a Deus, à vida, fica mais fácil de compreender o outro, fica mais fácil de buscar um caminho de estudo da doutrina, seja de religião que for, né? A gente fala da doutrina porque é onde a gente transita mais, mas seja qual for a religião, né? Então, quando a gente fala de gratidão, a gente fala de caridade, né? E aí a gente lembra de uma música, uma música muito bela. Quando a sombra da tristeza cobrir teu sonho de ventura, quando você quiser chorar, diante da traçada amargura, quando a adubadeira porta ferindo seus sonhos de ventura, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanto a dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Gratidão a Deus, né? Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão infeliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato
grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Gratidão a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Belíssimo. Gratidão a Deus. Tô sabendo que Raíssa estava falando aí sobre a gratidão, né? Essa Raíssa. Mas ela também falou em Joana. E tem uma música que faz referência a Joana. Você chegou a preparar? Não, né? Não, né? Fico devendo. Porque essa estava naquela lista. Estava né? na sua relação? Não, na minha não. Essa é grupo acorde, né? Que ele gravou e aquela relação. Belíssima essa música, muito bonita. Mas é isso, Raíssa, que bom estar ouvindo você. Assim, muito comprometida com esse trabalho, né, de percorrer esse caminho. Infelizmente, as pessoas estão assim tão entretidas com a sobrevivência, né, e esquecem de que a sobrevivência é um aspecto da vida muito importante, mas tanto quanto esse aspecto é o aspecto da nossa transformação, até para a nossa sobrevivência se tornar mais suave, melhor, não é? É verdade. As pessoas estão assim muito entretidas, que a nossa caminhada, a gente vai caminhando por uma vereda e ao lado, nas duas margens, são muitas bandeiras coloridas sendo agitadas para distrair a nossa atenção. Então é preciso muito foco, não é? Nesses propósitos nossos. A gente tem um exemplo de Jesus, né, que é o exemplo máximo, que estava sempre focado no amor, na vivência do que ele veio nos ensinar. Um outro exemplo mais próximo a nós é do Chico, não é? Que ele vivia integralmente para o amor, para o evangelho, para a doutrina. Então o Emmanuel, eu sempre cito o Emmanuel porque a gente está sempre lendo as mensagens dele. Ele nos lembra o seguinte, que a nossa principal finalidade de estarmos aqui é a gente implantar o reino de Deus no nosso coração. E a gente não se esquece disso. É né? verdade. É verdade. E a gente fala com um pouco de propriedade assim nesse sentido, porque eu particularmente, e o Cal também, a gente vivenciou todos esses estágios, né? Eu já estou na doutrina espírita há 10 anos, mas a gente vai ver uma palestra, faz um atendimento, né? No atendimento não deu a resposta mágica que eu queria, então a gente passa uns meses sem voltar e a gente vai se distraindo até um dia que a gente percebe e desperta dentro de nós, e aí cada pessoa vai ter a sua forma, o seu momento, né? Parece que aperta um botãozinho dentro da gente e a gente se compromete, né? Se compromete com o próprio Cristo, né? Passamos a ser servidores do Cristo, né? E aí essa questão da sobrevivência, tudo parece ficar para um segundo plano, né? As nossas prioridades tudo mudam. Vai se tornando mais suave. Mais leve, exatamente. Né? Exatamente. Por quê? Porque as necessidades mudam, né? As prioridades mudam. Hoje, para mim, já não é tão importante ter um carro tão bom, né, do que ter um livro bom. As prioridades mudam e a gente vai se moldando,
né? E isso vai acontecendo quando você se propõe de forma sincera, isso vai acontecendo naturalmente. Essa é a grande delícia da doutrina espírita, porque você vai tentativa e erro, né? Erra, daqui a pouco você consegue acertar, e quando você acerta, você se fortalece, né? Você exercita, como você falou, a caridade é um movimento, assim como a fé, né? O Evangelho nos ensina que a fé, ela precisa ser ativa, ela precisa ser um movimento, né? A fé não pode ser eu sentada no sofá esperando que Deus, que Jesus se materialize na minha frente e resolva os meus problemas, de forma alguma. Então a fé, ela precisa ser vivida, né? Fortalecida. E a gente fortalece como a fé, né? A gente fortalece por meio da prece, por meio do trabalho de caridade. O trabalho no bem, ele é remédio, né? Quando o Chico estava muito cansado, já idoso, Emmanuel vinha e dizia: vai para a comunidade, ouvir as mães, né? Consolar as mães. E ele muitas vezes se queixava: mas eu estou muito cansado. Vai cansado mesmo, né? E ele ia e voltava renovado. Então é o trabalho no bem que nos fortalece. E aí você quer mais. Você fez referência à fé, né? O que é importante para a gente desenvolver a fé. E um dos fatores é o estudo também, né? A compreensão. Amai-vos e instruí-vos, né? Instruí-vos. É uma recomendação do Espírito de verdade, né? Verdade, exatamente. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. É a fé raciocinada a que se refere Kardec. Né? E eu acredito que por conta da nossa ainda imaturidade psicológica e espiritual, a gente comete muitos erros por ignorância. Ignorância no sentido do não saber. Então, quando você estuda, primeiro você entende, compreende, né? Tem que vivenciar, e aí você comete menos erros. Só que também aumenta a sua responsabilidade, né? Você passa a ser mais responsável por quem ainda não conhece tanto, né? Então, o instruir-vos é fundamental, né? Não adianta só trabalhar na caridade. Vai aprender muito? Vai, com certeza. Mas o estudar é fundamental. Então, né, a gente convida, né, as pessoas que busquem os centros. Estudar em casa é bom? Né? Muito bom você fazer a leitura, mas no grupo de estudo a gente cresce muito mais. Principalmente quando a pessoa está iniciando, que não captou ainda a essência da mensagem. E são muitas dúvidas, né? Da doutrina, né? São muitas dúvidas que a gente tem. Depois você vai tendo condições melhores de caminhar sozinho, o estudo em casa, você já compreender mais, já tirar mais proveito, não é? Agora, realmente, o estudo em grupo, ele é muito enriquecedor, muito esclarecedor, não é? Porque você junta a sua percepção com a dos outros, não é? Vai juntando, vai somando. Às vezes, algo que você não interpretou bem, aí já surge uma luz, não é? E assim as coisas vão crescendo, vão evoluindo. Mas a gente falou alguma coisa e o Cal parece que relacionou com alguma música ou não. Foi quando a gente falou do Chico, né? Do Chico. Chico é outro tema inesgotável também, né? Então, quando a gente falou do Chico, ele já buscou ali a deixa para cantar. Já tirou uma nota ali, né? Vamos lá. A palestra musical é isso, né? É só a tabelinha da comunicação. Raíssa e o Cal. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Francisco é como um rio, desde a nascente. Ele corre como quem planta
Eu não tenho que jurar, mas se puder eu juro. Chico Xavier, oh, oh, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Oh, Chico Xavier, oh, oh, Chico Xavier. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Chico Xavier, meio estranho para quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, oh, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, oh, Chico Xavier. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Eita, canção espírita maravilhosa. Cancioneiro espírita é tudo de bom. Raíssa, você desenvolve um trabalho de evangelização, não é? Com a infância e juventude? Não. A gente, dia de quinta-feira, nós estudamos o Evangelho. Sim. Mas é uma turma de adultos. Sim. Né? Lá no Oscar nós temos, aos sábados, às 17 horas, a evangelização infantil e juvenil. Mas aí é com a Jade, que é a coordenadora da juventude, com os adolescentes, e a infantil com a Maia e a Luísa. Sim. Mas a gente lá, dia de quinta-feira, estuda o Evangelho, e é um estudo belíssimo. Às vezes eu digo que é uma terapia de grupo, né? Com o maior psicólogo da humanidade, né? Porque a gente é um estudo aprofundado, então a gente lê cada palavra, discute cada parágrafo, né? Conversa, vai exaurindo aquele tema, né? E as pessoas colocam as suas vivências, né? Trazem os seus ensinamentos também, e com o auxílio da espiritualidade ali, a gente vai tentando conduzir o entendimento para que a gente consiga alcançar verdadeiramente a mensagem que Jesus quis passar. Porque eu acredito que muitos erros e divergências e brigas até é em função justamente da interpretação que se dá, né? As pessoas querem interpretar Jesus ao seu modo, né? E aí o próprio Evangelho diz que quando algo dito ou feito por Jesus não for observado e entendido pelo olhar da caridade e do amor, não foi Jesus quem disse, né? Ou está sendo mal interpretado. Então lá a gente tenta exaurir e buscar realmente o sentido. E aí quando a gente começou a estudar a caridade, de cara assim, o capítulo nos traz a parábola do bom samaritano. Porque Jesus, naquele tempo, se utilizava dessa forma alegórica para explicar, né, para ensinar, que era o diálogo que as pessoas da época tinham condições de compreender. Então, a gente estuda uma parábola que ele falou há mais de 2000 anos atrás, e a gente percebe o quanto ela é atual. Né? A gente dando a interpretação e o significado que o Evangelho nos auxilia nesse sentido, aí a gente percebe o quanto ela ainda é atual. E aí, para entender... Ou será sempre, né? Será sempre, né? Ela atual, é atemporal, né? Ela é atemporal, na verdade. Então, quando você se propõe a compreender a caridade, ele nos traz essa parábola, que é belíssima, que antes do estudo aprofundado do Evangelho, eu conhecia, né? Mas eu não compreendia. E aí ele mostra toda essa nossa conversa que tivemos aqui, ele resume nessa parábola, né? Quando ele diz que um homem,
né? Não tinha bandeira, não tinha religião, não tinha marca, nem etnia, nem cor, nem família, parentesco. Era simplesmente um homem que estava passando, indo a Jerusalém, e ele foi surpreendido por ladrões, né? E teve seus bens, seus pertences roubados, inclusive roupas, e foi maltratado, e ele ficou deitado no chão. E aí ele fala na parábola que logo em seguida passou um sacerdote. E aí ele qualifica, né? Passou um sacerdote, passou um homem religioso, né? Alguém que tinha o dever da caridade. E o sacerdote olha e segue. Em seguida vem um levita, também alguém vinculado ao dever da caridade. E olha e vai embora. E aí depois vem o samaritano, que o samaritano naquela época era alguém sem valor, digamos assim. E aí ele é quem auxilia, né? Ele auxilia aquele homem que está caído no chão, limpa as feridas, leva para uma hospedaria, paga a hospedaria e ainda diz que se for necessário mais despesas, ele na volta vai pagar a hospedaria, e tudo ali é dado à assistência. E aí quando o Jesus está às portas de Jerusalém, o doutor da lei indaga justamente em relação a isso, né? O doutor da lei pergunta a Jesus o que fazer para alcançar a felicidade eterna. E aí Jesus devolve com uma pergunta, né? Ele diz, o que está escrito na tua lei? E o doutor da lei responde, amar a teu Deus, né? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo a ti mesmo. E aí Jesus resume de maneira divina, né? E diz, faze isso e viverás, né? E aí quando a gente volta para a parábola, a gente percebe que duas pessoas que estavam vinculadas à religião, vinculadas ao dever da caridade, não o fizeram, né? Então naquele momento ali, nenhum dos dois, nem o sacerdote nem o levita, amaram a Deus, né? E nem, muito menos ao próximo, né? Então, em tese, seria simples, né? Duas coisas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, dessa forma que a gente interpreta hoje, mas naquela época o texto era um pouquinho maior, que é com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, né? E ele fala dessa forma para demonstrar que o samaritano fez isso, né? Ele, quando fala aqui com todo o teu coração, no sentido de que ele parou, ele observou que tinha uma pessoa caída, auxiliou, né? Usou da inteligência para cuidar ali das feridas de maneira imediata, né? No segundo momento ele leva aquela pessoa para a hospedaria, e aí ele está se utilizando de todas as tuas forças, porque na interpretação literal do texto, naquela época, dizer que você estava fazendo algo com as suas forças não era força física, mas a força do seu dinheiro, dos seus bens, né? Você colocar os seus bens, a sua casa, o seu dinheiro a serviço, né, do bem e de Deus. Então ele fez tudo isso. E aí Jesus traz essa parábola para mostrar, né, que é simples, né, e que não precisa de bandeira, como a gente disse no início. E esse quadro todo nos faz pensar sobre a nossa realidade diante do universo, né? A gente se restringe muito a essa nossa realidade aqui, que é tão particular, que é a nossa vida aqui no nosso planeta Terra. Mas a vida, o mundo, né, é algo muito mais amplo do que isso. Nós vivemos no universo, que é uma casa maravilhosamente infinita, e tudo está contido no amor divino. Tudo isso é o fruto, é a obra do amor divino. Nós estamos mergulhados no oceano, no amor divino.
maravilhoso. Então, os ensinamentos que Jesus nos traz, eles são universais, não é? São para todas as épocas, não é? E para todas, quando a gente fala épocas, está se referindo aqui ao nosso planeta, mas a essência desse amor é a mesma em todo o universo, não é? Nós sabemos que não existe só a Terra como um planeta, como um mundo habitado, mas existem milhares de outras moradas que também são habitadas, e esse amor ele é extensivo a tudo isso. Claro que noutras instâncias espirituais ele é compreendido com muito mais profundidade, não é? Nós ainda estamos na nossa infância espiritual, a nossa compreensão ainda é muito superficial, mas estamos nos desenvolvendo, nos transformando aos poucos, para passo, e estamos caminhando para essa grande realidade. E precisamos nos tornar, né, melhores, homens de bem, né? Homens e mulheres de bem, né? E aí é uma deixa só para a próxima música. Isso. Essa música Roberto Carlos fez para Chico Xavier, mas ela representa para todo homem de bem, como a nossa amiga Raíssa falou. Todo homem bom que queira ser bom tem que ter um pouquinho disso aqui. Vamos ver que pouquinho é esse, né? Um vento forte numa campina, deslizando na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui nesse chão, nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Deu na madrugada e vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é o mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que me perdoa, não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão, aquele grande amigo que no perigo estende a mão. E no olhar a calma, na luz, na alma e na sua voz, tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Esse é o Leão, né? Sabe tudo que diz o livro sagrado, tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João, só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que me perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom,
distribui amor em tudo que tem. Nossa, mãe do céu. Esse é o homem bom, né? Distribui amor em Completo. tudo que tem. Nossa. O Chico foi uma grande referência para nós, não é? Em termos de conduta, de comportamento, de disciplina, de foco, né? O século passado foi muito fértil, né? Em todos os cantos do mundo, né? Chico, Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, e por aí vai, é uma lista extensa, né? E acho que eles plantaram bem uma semente, né? E agora a gente precisa estudar para né? se mirar nesses exemplos, né? Nesses vultos. Alguém falou assim que Kardec veio nos trazer a doutrina e Chico veio nos mostrar como vivenciá-la, né? É bem isso mesmo, né? É verdade. É verdade, é bem assim. A gente estava comentando sobre essa grandeza da vida, não é? E que a gente fica tão restrito a essa realidade do dia a dia, usando uma expressão popular, a realidade do feijão com arroz, e a gente com isso a gente não avança, não é? Não dá passos mais largos em direção a esse objetivo. Porque o propósito disso tudo é nos proporcionar a felicidade, não é? Nos tornar criaturas mais Quem não humanas, quer ser feliz, mais, né? não é? E a gente vive tão equivocadamente buscando a felicidade onde ela não se encontra, não é? Isso, a gente procura nas coisas materiais, né? Nos bens da vida. E aí gera uma eterna insatisfação, né? A gente compra um carro, quer um carro melhor, e uma casa melhor, a gente sempre quer mais. Por quê, né? Porque essas coisas materiais, elas são daqui, né? E como a gente falou há pouco, Jesus nos ensina que a felicidade não é deste mundo. Então, essa eterna insatisfação, ela só cresce, porque nada vai suprir o vazio existencial que temos dentro de nós. Porque esse vazio, ele só é preenchido com as coisas do Cristo, né? Com as coisas da verdadeira felicidade. Então, quando a gente pratica a caridade, a gente se enche de amor, né? A gente tem um depósito de amor em nós que a gente precisa esvaziar. E a gente se enche também quando a gente pratica a caridade do amor dos outros, né? A gente vai acumulando aquela energia boa e é impressionante como a gente se sente bem, se sente realizado quando a gente faz um trabalho voltado, né? Seja com as crianças, com os idosos, o café na rua, né? Tem diversos trabalhos, cada um com seu perfil e com certeza um vai se encaixar. Nós vamos nos encaixar naquele serviço e ele vai nos preencher. E isso é muito belo, isso é muito profundo e verdadeiro, né? E verdadeiro. Mas nós não precisamos esperar por condições especiais, não é, para poder realizar um trabalho. Aliás, a gente deve começar logo por mais singela que possa se nos apresentar a situação, mas ela é muito importante, não é? A gente começar logo exercitando isso, e depois isso vai se incorporando à nossa forma de ser, né? Fazendo parte, né? Né? Quando Madre Teresa já estava bem idosa, sim, e foi entrevistada, o repórter pergunta para ela: Madre, como posso eu fazer algo tão grandioso, né, como a senhora fez? O que eu posso fazer para ajudar a mudar o mundo? E aí ela responde: meu filho, você quer mudar o mundo? Volte para casa e ame a sua família. E assim você vai mudar o mundo, né? Então, se cada um de nós
né, voltarmos para casa, né, para amar nossa família, né, aí a gente vai começar a colocar o tijolinho, né, do reino de Deus dentro de nós, né, que é a grande meta, né, quando a gente conseguir implantar, né, esse alicerce que a doutrina nos dá e vivenciar, a gente vai cada dia mais construindo, né, e o reino de Deus vai ser, né, feito dentro de nós, que muitos achavam e ainda acham, né, que o reino é de pedra, mas não é, né, não é. E às vezes quando a gente pensa em Jesus, eu tinha essa imagem assim, mas nossa, eu tenho tantos erros, como que eu vou seguir os passos de Jesus, né? Como eu vou vivenciar como ele vivenciou? Para mim, que ainda sou tão falha e tão cheia de vícios e erros, é muito difícil, né? E aí a gente faz o exercício, como você falou, a gente busca alguém mais próximo, né? Como foi Chico, a irmã Dulce, aqui pertinho da gente, né? Se eles conseguiram, eu também sou capaz, né? E outras pessoas que estão assim no anonimato, essas figuras que a gente está mencionando, elas se nos apresentam tão grandiosas, né, pelo seu trabalho, mas existem outras pessoas que estão no silêncio do seu recanto, né, fazendo um trabalho tão bonito, renunciando a si próprio, se doando. Às vezes não é uma obra grandiosa que envolve muitas pessoas, mas às vezes até a dedicação a alguém especificamente, né, um filho, um parente ou alguém. Outro dia, já tem algum tempo, eu vivi assim uma experiência interessante. Eu passava na frente de uma fábricazinha de bolo e era um cheiro assim agradável, né? Eu saía do trabalho às 18 horas, olha, era tentador. E de vez em quando eu entrava lá para comprar um bolinho. E uma das vezes, aí já era final de expediente, já não tinha muita opção, né? Aí tinha um bolinho lá, lindo, de laranja. Eu digo, olha, o rapaz, eu vou querer aquele bolo. Mas ele estava atendendo a outra pessoa. Ele disse, um minutinho que eu já pego o bolo. Tá bom. Aí, nesse ínter, chegou uma senhora. Aí ela disse, olha, eu vou querer aquele bolo. Aí ele disse, não, esse rapaz aqui já pediu. Eu digo, não tem problema, a senhora pode levar o bolo. Aí ficou aquela confusão. Leva você, não, leva você, sabe, e tal. Aí, para simplificar a história, enquanto o rapaz atendia o outro, nós ficamos conversando e ela foi falar. Disse, olha, eu estou comprando o bolo, vou levar para casa, para o meu filho. E aí ele tirou uma foto do filho, uma foto grande, um tamanho grande, e me mostrou um rapaz com um aspecto, devia ter uns 35 anos, provavelmente, mas assim, com os olhos bem grandes e abertos, e os braços assim um pouco deformados, sabe, um aspecto. E ela dizendo, eu vivo em função desse meu filho. Tudo que eu faço é em função dele. A minha vida acontece em função dele. Ele, sabendo, eu vou levar um bolo. Se eu deixar num lugar fácil, ele vai lá, pega o bolo, come uma parte e o resto ele estraga todo, sabe? Então, ela tem que estar ali sempre com ele, sempre... E eu acabo pensando na nossa realidade, né? Às vezes a gente reclama por coisas tão singelas, né? E não vê que uma vida dessa é uma vida em que a pessoa renuncia à sua própria satisfação. E no semblante daquela senhora não ia nenhuma mágoa ou revolta, amargura,
nada disso em relação a essa situação que ela estava vivenciando, né, que ela vivenciava. Então são coisas assim, que são tão... Quando Jesus nos ensinou a orar, o que foi que ele sugeriu? Ele sugeriu que a gente se recolhesse ao nosso quarto, né, e fizesse uma prece em silêncio, voltada para Deus, né? Então eu acho que é isso aí. A gente não precisa estar aos olhos dos outros, não é? E nem aos ouvidos também. Esse trabalho, quanto mais assim, desprovido das necessidades dos holofotes, mais engrandecedor. Naturalmente que há essas figuras que vêm com uma missão, né, mais abrangente, que são missionários mesmo. Vem abrir o caminho, né, para que a gente possa seguir com um pouco mais de facilidade. E é missão mesmo, missão. Além de ajudar o outro ali especificamente, vem dando uma lição mais ampla, né, para nós. E todos nós temos, né, esses momentos de dificuldade, né, como esse caso que você falou, né? Quantas famílias vivem situações verdadeiramente difíceis, né, de saúde, um revés financeiro, né, uma situação realmente que necessita de renúncia, né? E como você falou, muitas vezes a gente desperdiça o tempo, né, com bobagens, né? E enquanto a gente está perdendo o nosso tempo, a gente está deixando de caminhar, né? E não só deixando de caminhar, como também a gente está colocando pedrinhas no nosso caminho, que lá na frente um pouquinho vão dificultar a passagem, né? Então, a prece, ela é um momento que precisa ser diário, né? E às vezes mais... Não é? Constante, mais do que... não precisa ser algo não precisa manifestado ritual, né? com palavras, não é? Hoje, quando alguém me pede uma dica de leitura, hoje eu acho que um livro formidável é o livro A Psicologia da Gratidão, do Divaldo, né? De Joana, que eles vão trazer justamente isso. Sim. Vão nos ensinar a observar as pequenas coisas da vida, né? Ser gratos pela vida, a natureza, né? Ser grato a Deus, a tudo que a gente tem, ao que a gente não tem, né? O que a gente vive, o que a gente deixou de viver. Então é uma experiência maravilhosa o estudo dessa obra, e a prece está muito ligada à gratidão, né? Porque a gente reza muito para pedir, né? A gente faz muita prece pedindo, né? A gente quer tudo imediato, a gente quer, né, ser feliz agora, ninguém quer esperar para a semana que vem, né? Então, fazer o exercício da prece em agradecimento, né? Se não consegue ver coisas a agradecer, faz uma lista, né? Pega um papel, uma caneta e anota, né? Sou grato por enxergar, por ouvir, por falar, porque parece uma bobagem, mas muitos não têm, né? Muitos não têm, não podem andar, né? Como no caso que você falou, não tem o discernimento, o raciocínio. Então, ser grato a tudo isso, né? E a prece nos auxilia. E aí, pegando o gancho da oração, a gente vai fazer uma última música para a gente ficar nesse clima de... Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa oração. Vamos cantá-la, seja onde for. É um canto de louvor e de amor ao Senhor. Oh Jesus, meu Jesus, és a razão que nos conduz.
que nos faz cantar a uma só voz. Esse amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade e a vida. És a mão sempre estendida, criando ao céu, ao Pai, a regeneração. Ó Senhor, olha o teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir essa nossa oração. Ó Jesus, meu Jesus, essa razão que nos conduz, que nos faz cantar a uma só voz. Esse amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade e a vida. Oh, és a mão sempre estendida, guiando ao céu, ao Pai, ao Criador. Ó Senhor, olha o teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir essa nossa oração. Valeu. Muito bom. De quem é a letra? Essa letra é quem compôs ela dessa forma. Sim. Foi o aquele cantor. Não, é um cantor da música popular, Luiz Arião. Luiz Arião. Ele adaptou a música do Roberto, né? Aí ele fez essa oração. Ficou lindo. Legal, Ficou muito bom. bom. Muito bom. Meus parabéns. Obrigado. Cal. Raíssa, nós já estamos encerrando o nosso programa. Está vendo como o tempo passa tão rápido, né? Raíssa, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Hoje cedo, eu olhando a rede social, aí eu vi uma foto que eu achei tão interessante, que agora está na campanha de vacinação das crianças, né? Aí tem aquele que a gente chamava de Zé Gotinha, né? Quando era criança. Aí pegaram ele e colocaram as crianças, aí a foto dizia assim, quer livrar seu filho do mal, evangelize-o. E eu achei formidável, porque é o que a gente precisa, se evangelizar, né? A gente precisa mais de Jesus, né? Então, o que eu digo assim, que busquem, né? Busquem uma casa espírita, busquem na internet, né? Busquem os livros, procurem conhecer, porque é o primeiro passo. Então, você conhece, compreende e vivencia. Então, vamos buscar, porque é o caminho. A literatura é vastíssima, nós temos milhões de livros para todos os gostos. Então, busque por onde você se mais afina e pratique a caridade, repense a sua vida, repense onde está errando, o que está acontecendo, que a própria vida vai nos dando o indicativo de onde precisamos melhorar. Então, é uma autorreflexão, o autodescobrimento. Então, a mensagem é nesse sentido, assim, de que busque, porque é uma viagem interna, muitas vezes dolorosa, mas que vale muito a pena, que vai nos levar a patamares de felicidade, Jesus nos lembrava que a porta é estreita, não é? Sem luta a gente não se transforma. Mas o que está depois da porta é justamente o que vale muito a pena. Exato. Então a doutrina ela nos liberta, não é? Nos abre horizontes novos e percepções novas. A gente passa a ver o outro de forma diferente, a nós mesmos. É uma maravilha. Maravilha. Cal, e você, Cal?
você vai se despedir com uma nota musical. Pode ser rapidinho. Rapidinho. Ótimo. 2 minutos. Agradecendo aí a Raíssa por esse trabalho que nós estamos fazendo juntos, né? Sim. Porque Eu que agradeço. ela me deu a oportunidade, já que eu não tenho assim o dom da palavra, de falar. Então ela fala e eu canto. Falar de Jesus, ouvindo a música. Eu canto Jesus, né? O dom da palavra de falar. Então vamos interpretar essa aqui, que é pequenininha, que é Meu Caminho, né? É uma versão de My Way, de Frank Sinatra, né? Que o Luiz de Carvalho fez. É muito interessante, olha só. Deus é bom pra mim, cuidar de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho no meu caminho, Ele comigo vai. No meio da tempestade eu sinto sua mão que me levanta e me sustenta, que me ampara em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder, ó Deus. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, um Deus de luz e paz. Vou pela vida a cantar seu grande amor, a anunciar a toda a gente. Eu vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor de mil Deus. Obrigado. Obrigado, querido. Cal, um prazer muito grande. Mensurável. Obrigado, Raíssa, pela sua participação também. Muito bom conhecê-la. Muito bom estar aqui. Jesus nos abençoe sempre, né? Sim. Muito obrigado ao Márcio, obrigado a você. Obrigado a você, ouvinte. Nosso abraço carinhoso para todos e obrigado, sobretudo, a Deus por esta vida maravilhosa. Muita paz nos nossos corações.